Olá pessoas, como é que estamos hoje? Eu espero que bem. E hoje eu tava pensando bastante em algumas coisas que aconteceram, que foram muitas. Por exemplo, meu pai do nada me contou sobre o meu avô, coisa que eu nem fazia ideia. E eu achei bem interessante e pensei, ok, eu posso contar essa história agora. Tipo, já que acumulou bastante coisa. Coisas paranormais não aconteceram mais comigo, mas ao mesmo tempo aconteceu. Eu já vou explicar melhor sobre isso. Só que eu vou primeiro dar o contexto, que a gente tem que dar uma explicada, né? Pois bem, eu tava assistindo a Lorelai Fox, né? E aconteceu assim. Eu comecei já com a Lorelai Fox desde a minha adolescência, só que eu comecei a realmente maratonar esse ano. Então assim, já faz tempo, desde 2015, 2016 até agora, né? Então só agora que veio aí. E eu tava assistindo a playlist de Falhas na Matrix. E eu já tinha minhas experiências de coisa desse gênero, de falha na Matrix, alienígenas, assombrações. Vocês sabem que eu tenho um compilado de acontecimentos e pelo jeito tem outras pessoas que também têm esse compilado de acontecimentos. E foi interessante saber dessas pessoas, e tem algumas coisas que batiam coisas que eu passei, então foi uma coisa de caramba, da bem que eu não fui a única pessoa que passou por isso. Ao mesmo tempo que ficava tipo, nossa, que horrível que essa pessoa também passou por isso. Mais ou menos. E em algum desses relatos que eu ouvia, eu decidi contar alguns meus. Mandei por e-mail dela, tudo certinho. Então se um dia vocês ouvirem algo sobre mim, vai estar lá e vocês vão reconhecer na hora. Mas voltando. Depois que eu ouvi esses relatos de falhas na Matrix, teve um relato de um cara que falou que ele abriu a gaveta do guarda-roupa dele e tinha um fone de iPhone ali. Ok, tudo certo, a gente sabe que é caríssimo. Quando ele abriu de novo, tinha outro igualzinho. Aí abriu de novo, tinha outro igualzinho. E aquilo me deixou muito pensando, sabe? Tipo, caramba, que incrível que seria se acontecesse comigo. Já aviso que não aconteceu. Porém, agora a coisa começa a ficar interessante porque tinham 2 fios que não estavam funcionando de forma nenhuma. E eu tentei, assim, de inúmeras formas para esses fios funcionarem. Depois que eu vi esses vídeos sobre falhas na Matrix de outras pessoas, sem zoeira nenhuma, o celular que não funcionava de jeito nenhum com aquele fio do carregador funcionou, tanto que eu uso de vez em quando. E o outro, que assim, eu fiquei desesperada, tipo, ai minha nossa, meu PC estiver ocupado, eu não vou ter como gravar, como é que eu vou gravar pelo celular, que eu não tô fazendo agora? Estou usando ele plenamente porque ele tá funcionando. E eu achei isso incrível, cara. Eu falei, é isso, essa véia está me dando sorte, só pode ser isso, né, momentos. Em todo caso, estou aproveitando, tô sendo feliz. Ok. Vi todos a falha da Matrix, assim, são vários vídeos. Comecei a ver das teorias da conspiração, tinha muita coisa que eu dei muita risada, porque eram umas coisas assim absurdas, outras que eu falei, caramba, é uma coisa interessante, mas tipo, nada a ver. E aí eu pulei direto pros relatos de terror, que o que é isso? É que nem eu conto pra vocês de coisas que eu já passei, de relatos do Reddit, coisas desse gênero, só que nesse caso são pessoas, tipo vocês, meus inscritos, contando pra mim as coisas que vocês passaram, só que no caso contando pra Lorelai Fox. E aí tem várias pessoas, algumas se identificam, outras não, no meu caso eu me identifiquei, tá? Eu deixo isso avisado pra vocês saberem que sou eu. E alguns, como eu falei, eu reconhecia de coisas que eu já passei, outras coisas eu ficava com medo, tipo, até sentir uns arrepios. Era engraçado ver a Lorelai Fox tomando susto, então dava altas gargalhadas, e isso vai ser interessante e relevante pro contexto de agora. Por quê? Num desses dias que eu estava assistindo, eu cheguei até o ponto de lavar a louça enquanto eu tava ouvindo esses relatos, de tomar banho enquanto eu tava ouvindo esses relatos, de jogar Stardew Valley enquanto eu tava ouvindo esses relatos. E eu reparei que quando chegava 3:30 da manhã, eu parava de ouvir os relatos. Eu vi que isso aconteceu 2 vezes, e até printei quando reparei que eu tinha feito isso. E eu falei, ok, isso é muito específico, mas vamos dar uma pausa. E ok. Pois bem, tava na cozinha, né? Eu tinha lavado a louça, eu tava secando pra guardar, né? E era mais ou menos umas
7 horas da noite. Ok. Nisso ela tava contando sobre o relato de uma pessoa que a irmã mais nova, né, tinha um amigo imaginário e tudo mais, e que ele se chamava Vit. Tá, ok, até aí. Nesse momento, chega o pai dela, né, que ela achava que era o pai dela, se liga nisso, e ele simplesmente fala pra ela acordar que ela tem que ir com ele. Ela tipo, ai não, eu quero dormir mais um pouco, que eu não sei o que. E aí ela fala uma coisa sobre o pai dela, tipo, eu não vou agora não, pai. E aí o Vit fala que não era o pai dela, tá? Já vou deixando claro que eles são os Vit. Ele fala, eu não sou o seu pai. Nessa hora a véia arrepiou, eu dei uma gargalhada altíssima no meio da cozinha, momentos, né? E aí, o que acontece? Chega justamente meu pai. Seria cômico se não fosse ele, né? Tipo, ia ser um plot twist, uma parada muito metalinguagem muito louca. Mas não, realmente era meu pai. E aí eu falei pra ele que eu tava vendo sobre os relatos de outras pessoas, eu tava dando altas risadas porque a véia tinha um medo absurdo das coisas que eram contadas, e olha que eu sou medrosa pra cacete, mas ouvindo esses relatos dava altas risadas ponto de Lorelai Fox, entendeu? Eu passei a ver até, como eu falei, os relatos dela de terror de madrugada, no escuro, coisa que eu não faria normalmente, mas, sabe, o nível que chegou o negócio de tranquilidade. E aí ele me contou, tipo, seu avô também tem umas histórias, e teve um tio seu, e essa eu achei muito louca, que eu bateu com outros relatos de outras pessoas que a Lorelai contou, e eu falei, cacetada, meu amor, que loucura. Que basicamente é assim, gente, olha só a parada. É um lobisomem. Não tô zoando, não tô exagerando, é real, é oficial que ele me contou. Porque assim, ele falou que meu tio, ele tava numa espécie de matagal, já era de noite, olha isso. A gente sabe que não é muito legal você ir pra um matagal. Pode ser interior, pode ser cidade grande. Não dá certo. Nesse caso era interior. E nesse momento ele ouviu algo atrás dele. E aí quando ele virou, ele viu ali um lobisomem. Ele ouviu ali um lobisomem real, oficial. Que ele... Eu até perguntei, tipo, mais ou menos como é que era a estatura, como é que era... Tipo, eu já fui fazendo todo o interrogatório, entendeu? Toda investigadora Lorelai Foxeira. E aí ele falou, era de tal altura, tipo, maior do que o seu tio. E ele era bem peludão e tudo. E na hora que o seu tio viu ele, que ele viu que o seu tio tava olhando pra ele, porque tava bem atrás. E eu até perguntei mais ou menos qual era a distância. Tipo, tava, se eu não me engano, pegada à mesa da cozinha. E eu perguntei, essa distância, que eu tava aqui, uns 5 centímetros longe da mesa da cozinha, era a distância de mim pra mesa? Ele falou que tava bem atrás dele. Então eu diria que é menos de 5 centímetros, né? E aí ele falou que na hora, o tio dele assim, o tio dele não, né, meu tio, congelou de medo. E aí o lobisomem fugiu pra matagal e foi embora, sabe? E ele ficou com muito medo e depois daquilo ele não quis mais ir pro mato. E eu falei, óbvio, se fosse comigo, tu acha que eu também ia evitar ir pra esses cantos e pra esses lugares? Já evito normalmente, mas ia evitar mais ainda. Ok. Daí, ok, esse foi o primeiro relato, né, que ele me contou. E eu tive que pausar o vídeo da Lorelai pra poder ficar sabendo essa fofoca toda e fui sabendo tudo em detalhes. E aí ele falou que meu avô também era dessas paradas todas de ter rolado certas coisas. Por exemplo, ele falou que um dia, isso também teve esse relato da Lorelai Fox contando, de uma pessoa que rolou isso, só que nesse caso, ninguém soube como isso aconteceu, e no meu caso eu sei que aconteceu do meu caso, porque quem fez aquilo acontecer foi meu avô. Porque assim, no relato que a Lorelai contou, tinha uma loja, e aí eles foram nessa loja, tudo certinho e tal. Quando foi pra entrar de novo, não tinha a chave pra poder abrir o lugar, e tava trancado, e precisava abrir, porque era uma loja, né? E aí quando pensou que não, tiveram que chamar o chaveiro, e aí quando foram ver, a loja tava com a chave dentro da caixa registradora. E eu fiquei assim, mas ué, como é que isso pode acontecer? Isso assim, dias anteriores ao que meu pai contou, isso que eu vou contar pra vocês. E aquilo ficou me intrigando muito, né? Tipo, cacetada. Aí tá. Chegamos então quando meu pai contou. Ele falou que a minha bisavó, que já faleceu, confirmou isso. Que ela estava presente no acontecimento. E a minha avó também.
que também estava presente no acontecimento. Estavam só os 3. Minha avó, ela queria trancar a casa, que eles moravam lá na roça, né? Só que a chave não tava em canto nenhum. E só tava os 3 lá. Então, tipo, minha nossa, se alguém invadir aqui era uma vez, como é que a gente faz? Aí meu avô, deixa comigo. E nisso de deixa comigo, rapaz, arrepia até os pelos do sovaco, bicho. E por que eu digo isso? Porque meu pai falou que meu avô chegou pra frente da porta, falou umas palavras que nenhuma das duas conseguiu identificar ou entender, e a porta trancou. Nessa hora eu até fiquei com os arregalados, tipo, caramba, que loucura. E aí ele falou que eles saíram, e quando foi pra entrar de novo, lá foi ele. Falou umas coisas pra porta. Não lembro se ele chegou a bater palma, mas na minha mente vem ele também batendo palma conforme ele fala essas palavras. Porque isso veio na minha mente dele batendo palma também? Não sei, porque meu pai não falou disso. Mas ok. E aí ele falou aquelas palavras, a porta destrancou e eles entraram. Não sei se depois eles acharam a chave, se eles chamaram o chaveiro e fizeram uma cópia, eu não sei. Mas teve esse acontecimento. E nisso eu já fiquei assim, eita poxa. Coisas, né, interessantes, coisas acontecendo. E aí foi quando ele foi me falando que meu avô, ele era médium realmente, e de bônus ele era um feiticeiro. E nessa hora, viado, eu até arrepiei que eu falei, eita poxa, muita coisa se explicou nesse daí eu confundi aqui, nessa história. Por quê? Quando eu era criança, isso, gente, só fui descobrir esse negócio do meu avô com 25 anos, então, uau. Eu já tinha essa coisa de, tipo, de feiticeiro mesmo. Não tipo, ai, que eu saio por aí fazendo magias. Não. Mas eu tinha isso em mim, de que eu tinha isso. Sabe? De feiticeiros, de bruxos, coisas desse gênero. Sabe quando você sente que tem algo assim em você? Eu não sei explicar em detalhes. Além de eu ser médium, né? Tipo, era uma coisa que eu já tinha em mim, que eu já sabia. Só que eu não sabia o porquê. Né, só fui saber, como vocês puderam perceber, apenas esse ano e dias atrás. Ok, né? E aí eu perguntei, ok, mas como é que ele é desse jeito, sabe? Tem alguma explicação? Porque minha avó, ela queria saber de onde ela veio, ela queria saber o seu passado, que eu tentei descobrir até hoje, não consegui. Até pesquisei sobre genética, pesquisei sobre pessoas que colonizaram, né, Minas Gerais, para ver se eu conseguia descobrir alguma coisa. O máximo que eu descobri foi sobre irlandeses, espanhóis e portugueses, e eu não sei dizer de qual dos 3 que poderia vir a ser. E também, se não me engano, tinha italiano, só que não sei se tem parada italiana do caso da minha avó, mas sabe, acabou sendo uma coisa que fui para um caminho, mas não seguiu adiante porque eu não consegui respostas. Então vou ter que depender de pagar alguém pra rastrear meu DNA, tá ligado? Vai ser desse nível pra eu conseguir solucionar esse desejo de vovó que eu não consegui resolver enquanto ela era viva, né? Mas ok. Aí eu comentei isso pra ele, né? E aí ele falou, ah, o seu avô, ele é filho de indígena. Então, as palavras que ele usou foi, eu sou mestiço. Então, se eu sou filha dele, então eu sou uma bisneta de indígena. Mas tá aí tudo bem, tudo certo, né? Aí eu perguntei pra ele, tá, e qual é a tribo, ou, né, que ele pertence? E aí ele não soube me dizer, porque ele mesmo não sabia, né? Mas aí ficou tudo certo, já tinha essa informação. E isso ficou na minha cabeça, ficou rondando assim, tipo, cacetada, sabe, momentos. Até que de repente ele me manda uma mensagem pro meu pai e eu descubro que agora ele tem um WhatsApp, então eu já peguei o contato do velho. Não chegamos a conversar ainda sobre, mas se eu puder eu vou interrogar o vovô sim, porque eu quero saber todos os detalhes sobre absolutamente tudo. Momentos. E meu pai até falou que ele, né, faz alguns banhos pra poder tirar tudo que é de ruim e tudo mais. Então o vovô sabe das coisas, né? E eu tenho que aproveitar enquanto ele tá vivo. Porque depois que ele se for, não vou ter resposta de absolutamente nada. Então, enquanto eu puder, irei aproveitar. Agora que eu sei, né? Mesmo que tardiamente, mas tudo bem. Mas como eu falei, aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando muito sobre isso.
Depois eu voltei a ver o relato do Vit, né? Que depois descobri que o Vit era de vítima. Mas pra entender melhor, vocês teriam que ir lá no canal da Lorelai Fox pra entender melhor sobre o contexto. Porque é uma história certamente longa. Mas tudo bem. E aí eu fui seguindo, vendo os relatos da Lorelai. Vi até react dela com as drag box no meio do escuro de madrugada. Mas aquilo ficou muito, sabe, rondando minha cabeça. Tanto os relatos que ela contou, quanto disso que meu pai também me contou. Porque foi muito do nada, sabe? Foi muito do nada mesmo. E foi também quando ele contou que aconteceu de novo aquilo do fogo. Que ele viu o fogo se mexendo e que ele ficou desesperado. Ele ficou tipo, meu Deus do céu, mas o que tá acontecendo dessa vez? Ele não contou pra minha mãe nem pra mim, ele só contou nesse dia que ele contou esse negócio do meu avô. E de brinde, ele também contou. E assim, eu fiquei muito chocada porque não tava mais acontecendo comigo, ainda bem. Que ele ouviu alguém chamando ele. E quando ele ia pra ver, não tinha ninguém, né? E aí eu falei, poxa vida, será que ele respondeu? Eu não sei. Só que eu cometi o erro de novo. Eu tava tomando banho. Isso foi esses dias também. E aí eu ouvi baterem na porta. E é aquilo, se bater na porta, é meus tios, é meu primo que quer entrar e tudo bem, tudo certo. Então o que eu fiz? Eu abri a porta do banheiro, falei, entra, fechei a porta e fui. Só que aí ninguém entrou. E eu não vi quem tava ali porque não dava pra ver de onde eu tava. Então assim, talvez eu tenha feito cagada de novo, né? Momentos. Mas em todo caso, em alguns momentos que eu tava vendo, né, os relatos da Lore, acabei sentindo algumas presenças. Só que quando eu ia ver não tinha nada, né? Era umas presenças na janela da cozinha, era na janela da porta da cozinha, mas nada rolou até o momento. Porém, nos últimos 2 dias rolaram coisas um pouquinho estranhas pra dizer o mínimo. Por quê? Deitei em minha cama, isso também rolou ontem, tá? E no momento que eu já tava pra tipo, eu vou fechar os meus olhinhos, eu vou nanar, eu sinto uma sombra em cima de mim, bem em cima mesmo, tipo, tapando a parte que eu tava ali com luz, tipo, deixando mais escuro. Só que quando eu olhei, não tinha nada. Eu olhei no primeiro dia e eu olhei no segundo dia e não tinha nada. Só que ficou mais escuro. E eu fiquei assim, ué. Mas, gente, mas o que é isso, né? Ok, não achei explicação, deixei por isso mesmo. Porque é sobre, né? Às vezes a gente só pode ignorar. Só que a Lorelai falou que quanto mais você ignora, mais eles vão te encher o saco. Eu falei, pronto, aí danou-se. Aí deu cara aí mesmo, mas tudo bem. Faz parte da vida. A gente releva, a gente aceita. E é isso, né? Mas eu vou seguir ignorando sim, porque eu não tenho um saco, não tenho paciência. Pois bem. Aí ele tava de boa jogando Stardew Valley, como eu falei. Minha mãe tava assistindo Big Brother. E aí, simplesmente, Lorelai fala, tipo, rolou um caso, né? Na represa Billings. Ou era Guarapiranga, é algo assim. Aí eu que, então tá, né? Tem uma represa com esse nome aqui perto de casa, tem tudo bem, né? Normal. Aí de repente, a que fica no Grajaú, eu falei, opa. Naquela hora eu dei um arrepio muito louco, arrepio até os pelos do meu boga. Que eu falei, não é possível, como assim? Eu não estava esperando uma coisa dessa, mas vou seguindo. Aí falou que pegou Jardim Recanto do Sol e foi pra lá, e aí foi pra essa represa, acabou falecendo lá. E eu vi as imagens do corpo, porque tem um blog que disponibilizou as imagens. E cara, parece muito um arquivo X da vida, parece muito uma obra de ficção, porque é muito bizarro. E o pior que isso aconteceu em 1988. Até perguntei pra minha mãe, meu pai não vivia aqui ainda, ele morava na Bahia. E ela falou, olha, meu avô, seu avô, na verdade, nunca deixou a gente ir lá quando aconteceu esse tipo de coisa. Então nunca soube disso. Porém, aconteceu cada coisa aqui que esse caso eu não fiquei sabendo. Mas aconteceram tantas outras coisas nessa rua e nessa região. E ela foi me contando, mas eu já vou contar pra vocês. Então pesquisem Joaquim Represa, Grajaú. Vocês vão achar sobre o que eu tô falando, que é desse caso que tem até as imagens.
E foi tão louco, porque falou que uma criança tinha ido pra lá e aí viu uns urubus comendo ali um cadáver, e quando foi ver era o corpo desse cara. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Alguns dizem que foi mal súbito, outros dizem que foi alienígena. Só que eu vou dar uma pesquisada melhor sobre esse caso pra entender em detalhes, porque eu fiquei tão chocada com a Lorelai Fox do nada falando isso e mandando um beijo pra quem é do Grajaú, que eu fiquei assim, meu Deus. Meu Deus. Eu fiquei realmente preocupada, sabe? Foi um momento assim, caramba, calma aí, gente. Vamos segurar o coração. Ainda mais uma coisa que rolou no passado e eu nem fazia ideia que aconteceu e que ninguém nunca me contou. Porque quando acontecer muitos tipos de desgraças e coisas malucas, o pessoal me conta dessa família, né? Desse caso, não me contaram porque não ficaram sabendo. Porém, você pensa, tipo, então o que ela te contou foi mais leve. Não, gente, ela me contou coisas tão pesadas que eu fiquei assim, meu Deus, eu comecei a pesquisar no Google e eu fui achando outros casos também de coisas do gênero que eu fiquei, meu Deus, gente, como assim? Eu vivia num lugar com essa história que eu não fazia ideia, sabe? Tipo, foi um momento meio fora da bolha. Porque assim, por exemplo, teve um cara que ela falou que ele foi assassinado, bem que ele era um bandidinho, algo assim, e assassinaram ele na avenida, que é o que? Uns 10 minutos da minha casa, né? E também, acho que vocês já sabem que eu já tive também tio assassinado também nesse mesmo lugar, pelo que eu me lembro, então é sobre, né? E também teve um outro cara também que foi morto ali mais pra baixo, pelo que ela falou. Então assim, só coisa deliciosa. Tanto que ela falou que um desses casos foi parar no Gil Gomes, que pra quem não conhece era um cara que fazia tipo que nem o Cidade Alerta, só que ele contava de jeito tão assustador, com uma voz super grave, que dava um medo do caramba. Quando eu vi um trecho eu falei, pô, se eu fosse criança nessa época eu também ia ficar com cagaço desse cara. Se eu já sou adulta eu fiquei com medo, imagina se eu fosse mais nova, né? Momentos. Mas ok, porque eu já tinha medo também do Linha Direta, que o cara falava super tranquilo, mas ainda assim eu sentia medo daquilo ali. Mas voltando aqui pro que interessa. Aí ela contou também, e esse foi o caso que mais me deixou assim, mexida, mais do que todos os outros que ela tinha me contado, porque, cara, até dá vontade de chorar quando eu penso nisso, porque, pelo que ela deu a entender, hoje em dia tem uns predinhos ali e tal, que dá para ver da minha casa, né? Mas para aqueles lados ali, um cara foi pra uma árvore e simplesmente se enforcou ali. E antes era tudo mato, mas que dava pra você ver. Então foi o bairro inteiro lá ver o cadáver do cara pendurado. Meu avô não deixou minha mãe ver, nem os meus tios, mas minha mãe soube que aconteceu isso e soube todos os detalhes do que o pessoal falou. E eu fiquei assim, meu Deus, cara, meu Deus. E aí eu fiquei me perguntando, tipo, cacetada, de qual desses falecidos que faleceram nessa região que estão me atormentando, né? Porque teve isso também, né? De uma vez que eu fui deitar e aí simplesmente alguma coisa, alguém assoviou no meu ouvido. E não foi só uma vez, aconteceu umas 2 vezes, que eu até tranquei o bogão e só fui dormir, tá ligado? Com medo, mas consegui dormir. Momentos. Mas faz parte da vida. E se você me perguntar quem são essas pessoas, eu não vou saber te dizer, eu não faço nem ideia de quem sejam. Mas, como eu disse, me lembrou alguns relatos que a Lorelai foi contando, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Tanto que teve um que falou que pessoas faleceram, as pessoas não sabiam. E aí a pessoa passava por lá, ou saía correndo por ali, quando a pessoa ia atrás não tinha mais nada. E quando ia ver, faleceu. Eu já contei isso, que também já aconteceu com a minha mãe. E quando ela me contou, eu falei, caramba, até arrepiei. Não sei quem era a pessoa que veio a falecer, mas quando ela me contou, eu fiquei bem assim, meu Deus. Tanto que hoje meu pai falou que ele encontrou, né, o antigo inquilino da casa que a gente vivia. E ele ficou chocado que eu tô com 25 anos, né? Porque quando eu morava na casa dele, eu tava com meus 2 para 3 anos. Então assim, faz muito tempo que ele não me vê. E naquela casa, rapaz, falou cada coisa. Que um desses relatos, na verdade 2 desses relatos minha mãe contou pra mim. Devem ter mais coisas que ela não me contou. Mas que agora ela é da igreja, então ela não se sente muito confortável de falar sobre essas coisas.
Mas eu sempre fui mais ligada a esses negócios, sempre quis saber, entender. Porque é aquilo, esses bagaços vão me encher a porra do saco. Então eu quero entender o contexto, eu quero entender o motivo pra eu conseguir me livrar quando vier me encher a porra do saco. Mas nem sempre eu consigo me livrar, mas aí são outros 500. Mas tudo bem. E também, né, nesse meio, tiveram relatos de Sete Além, que tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E eu até não acreditava até eu descobrir que eu também já tinha ido para daquele... Não vou usar palavras fortes para aquele lugar, porque eu falava inferno de lugar, mas é um lugar diferenciado, né? E eu pensei, tipo, ok, isso já rolou há anos atrás, então assim... Perdão, o vizinho fez barulho aqui no portão. Eu tava, tipo, meio foda-se, porque tinha rolado há anos atrás, então eu não tava nem me ligando pra isso. Só que aí, rolou de novo. E eu só me liguei quando eu acordei que eu falei, porra. E não foi que nem o relato das outras pessoas, foi uma parada tão um pouco desconfortável na questão de... Eu me senti em casa naquele lugar. Aquela parte foi bem macabra, né, quando eu percebi isso, mas tudo bem. E na primeira vez que eu, né, visitei este ambiente, era a mesma casa que eu tô agora, só que era puro matagal ao redor, não tinha uma iluminação sem ser da minha casa. Tanto que o vizinho mais próximo ficava lá na rua de baixo. Parecia que eu tinha voltado para os anos 80, não tô nem brincando, porque nos anos 80 que esse lugar era desse jeito. E eu só fui saber que era desse jeito, essas casas e tudo, uns bons aninhos depois quando minha mãe me contou, né? Porque antes disso eu não tinha muita noção. Sabia que sim, o pessoal tinha invadido nos anos 80, nos anos 70, 80, mas para isso eu não sabia muitos detalhes, mas naquele momento eu fui entendendo mais ou menos como era. Só que a parte estranha é que assim, nos anos 80, era essa casa que eu tô agora, é a casa da minha tia, que fica aqui do lado, colado, sabe, no meu quintal. E no caso deste outro ambiente, não tinha essa casa das minhas tias. E aí eu fiquei, mas né? E aqui era um ambiente muito escuro. A minha família era um pouco mais suja, bem mais suja, e um pouco calada demais. E a gente tinha recebido visita, né? E eu até, tipo, ai que belíssima essa visita, vou me arrumar. Fui pra lavar a mão, só saiu umas gosma verde, parecia um abacate. Sabe quando você faz a batida de abacate ou uma amassadinha de abacate com açúcar? Parecia aquilo ali, olha que delícia, referência, né? Só que no caso tinha um cheiro não muito agradável, uma textura nem um pouco agradável também, parecendo cocô mole de diarreia, só que veio com abacate, né? E não saía só da torneira, que era onde eu estava lavando a mão, como também do chuveiro. Não tinha pra onde correr, não tinha pra onde fugir. Então eu tive contato com aquela gosma esquisita. Tudo bem. Aí eu saía pra ver se tinha algum outro canto pra eu fugir, porque aquele lugar não era o meu lugar, né? Não eram aquelas pessoas com quem eu convivi, e aquela pessoa também que veio nos visitar também não era daqui. No caso, não era daquele lugar. Até que eu acabei acordando e voltei pro meu cantinho bonitinho. Mas aquilo me deixou pensando por muito tempo. E como eu disse, acabei indo pra lá outra vez, recentemente, e depois pensando mais um pouquinho, eu posso ter ido lá também uma outra vez, então que ainda não foi uma terceira vez essa recente, só que a segunda é um pouco mais enigmática pra mim, então não acho relevante contar aqui, mas tudo bem. E por um tempo eu fiquei vendo vários vídeos sobre Sete Além pra tentar entender que raio de lugar é esse, mas que bagaceira é essa, e não encontrei resposta nenhuma que fosse satisfatória o suficiente, né? E claro que eu também acredito muito em egrégoras, que nada mais são do que, por exemplo, eu crio uma lenda, tipo esse episódio do Hora de Aventura, eu crio uma lenda, e essa lenda é tão interessante, é tão impactante, é tão uma coisa que você consegue acreditar que uma hora esse negócio se torna real. Seja porque alguma entidade se aproveitou disso e pegou aquilo pra si e passou a ser aquilo ali, ou algo criado do zero ao estilo Alan Wake, que cria-se uma história, automaticamente o universo se cria a partir daquilo ali. Então ficou aquilo também na cabeça. Só que o mais louco é que eu só fui saber sobre Sete Além um tempo bem depois que eu tive esse primeiro sonho.
E o primeiro relato sobre isso foi no Orkut, que eu cheguei a usar, mas eu nunca tive contato com essa comunidade, lá para uns anos bem mais atrás. Então foi uma coisa que eu fiquei meio ué, né? Tanto que chegou um momento da minha vida que eu fiquei com medo de tomar banho e acabar saindo de lá peladona, tipo, meu Deus, seria horrível. Porque imagina, você acabou de tomar banho, tá limpinha, ter que ir pra um lugar sujo, imundo daqueles. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Seria um péssimo castigo que eu dispenso. Mas tudo bem. E aí, quando eu via meu celular, como eu falei, ficava jogando Stardew Valley e eu fui vendo como naquele ambiente, tipo, o tempo não passa, como tudo é tão tranquilo. Nossa, totalmente diferente da vida real, ainda mais do ambiente que eu vivo, como eu falei, que teve esses relatos incríveis e maravilhosos, né? E aí, quando meu pai contou aquilo do meu avô, eu fiquei tipo, minha nossa, a própria Abigail, né? E neta de Asmodeus, que é o feiticeiro do lugar, que ele é todo misterioso, todo barbudo. E que ele quer encontrar alguém que vá o suceder, né? Que nesse caso provavelmente seria o fazendeiro, que somos nós os protagonistas. Interessante pensando por esse lado, mas eu pensando, cacetada, que responsabilidade. Mas eu não me considero, tipo, sei lá, uma sucessora de vovô, definitivamente não. Só que me parece, sabe, me vem uma coisinha de uma coisa que a minha amiga tinha me dito sobre uma visita que eu tive uma vez, assim, né, de uma presença, de uma criatura, de uma entidade que, pelo que eu tinha pesquisado, leva também ao meu avô, que é o Zé Pilintra, que é relacionado a jogos, né, que é relacionado a essas coisas de aposta e coisas desse gênero. Porque vovô tem esse lado também de o quê? De ter os seus joguinhos também. Nesse caso, que ele tem um bar agora, né, que ele tá cuidando. Só que quando eu era mais novo, e foi assim que ele conheceu minha avó, ele fazia aquele joguinho do copo. Não o jogo do copo de falar com espíritos, mas de onde está a bolinha. E ele usava ratos pra isso, que ele conseguia fazer ali um truquezinho pra eles obedecerem ele. Nesse truquezinho, claro, eu penso em comida, mas se tiver alguma outra coisa que a gente não sabe, aí a gente nunca vai saber porque ele nunca vai revelar. E assim, meu pai, como eu falei, tá super assustado com as coisas que aconteceram ainda, né? Porque é aquilo, tipo, ok, não consigo encher o saco dela, não consigo encher o saco da outra, então eu vou encher o saco dele porque ele vai cair no conto. E é o que tá acontecendo, né? Pois que ele tá sofrendo com essas coisas, eu tô, tipo, meu mais sincero, foda-se. Cheguei nesse nível da minha vida, né? Impressionante. Mas tudo bem. Só que hoje foi difícil pra dormir porque, assim, que ideia maravilhosa, né? Meu pai, ele tinha assistido a terceira temporada, pelo menos o primeiro episódio de Arcanjo Renegado, que é uma parada que eu acho muito louca, porque eu não sabia que o nome da irmã dele, do protagonista, era o meu nome. Então eu fiquei meio assim, eita, pô, muito desconforto aqui, pelo contexto de toda a história, todo o enredo e tudo mais. Mas tudo bem. Aí ela vira polícia e tudo mais, ela é toda porreta, ela é muito gente boa, muito da hora, muito fodona. E tem, obviamente, o protagonista, que é o irmão dela, que é o quê? O Mikael. E eu falei, cacetada, cara, que fofo. Por que eu achei fofo? Porque falam que, né, o anjo Miguel, ou Micael e todas essas variantes de nome, é o protetor dos signos ou pessoas nascidas em agosto, né? E eu fiquei tipo, ai, que amor, que fofo, né? É um dos nomes que eu tenho um certo apreço, assim, desde antes de saber disso, quanto principalmente depois. E aí, ok. Ele tem asas tatuadas nas costas, não porque ele é um ser alado e tudo mais, não. É porque ele é um ser humano, que ele fazia parte da polícia ali, do BOP mesmo, até que ele descobriu que o lugar era muito corrupto, e ele saiu e passou a proteger sozinho as pessoas com quem ele convivia. Então ele foi lá pra Nigéria, ele foi lá pra Amazônia, ele foi lá pro Rio de Janeiro, ele foi indo pra cada canto fazer as coisas, tanto que o cara que ferrou com ele, que era o chefe dele, era o Gabriel. Eu falei, nossa senhora, absolute bíblia. Tanto também pelo nome da irmã dele, né, que também é um nome bíblico, que tem o filho aos 93 anos, que é o Isaac. Porque eu sei dessa história, porque me contou essa história várias vezes, então eu acabei memorizando. E é uma das histórias que eu mais tenho raiva
e que eu fico do lado, sim, da escrava e do filho da escrava, porque o que fizeram com essa mulher e com o filho dela é assim, é putaria, literalmente. Mas vamos seguindo aqui pro que eu vou contar. Por quê? Ele veio pra essa terceira temporada, esse primeiro episódio, só que tinha muita coisa que eu não tava entendendo. Eu falei, se vê a segunda temporada, ele falou, não, eu vi, vou botar na terceira. Botei. Até que chegou no momento que a gente tava já no terceiro episódio da terceira temporada, e eu falei, tá na cara que você não faz ideia do que tá acontecendo, então vamos voltar pra segunda porque você já viu a primeira. Ok. Fomos pra segunda temporada ali, bonitinho. E logo no primeiro episódio é mostrado 2 anos e meio depois do final da primeira, que aconteceu tudo e aconteceu. E lá ele tá na Nigéria, ele faz parte de... como se fossem soldados dos Estados Unidos, pelo que eu consegui compreender. Isso eu tô chutando, tá? Pelos uniformes que parecem muito dos soldados norte-americanos. Ou como eu gosto de chamar de estadunidenses. Ok. Eles estão lá e eles vão pra esse vilarejo, que fica na Nigéria. Só que antes deles chegarem, tem lá a atriz, a Clara Monet, que é maravilhosa. Tem outro ator que faz o pai da Viola de Maneira de Você, que ninguém tá assistindo no momento, mas também trabalha maravilhosamente bem. E eles estão lá vivendo tranquilamente. Vai a Clara Monet, que faz ele a personagem que eu acho que é a Anya. É alguma pessoa, ela tinha um nome com A, algo que parecia Anya, só que não era Anya. Então eu acho que eu já chamo ela de Clara, né? O personagem dela ali, bonitinha da Clara, ia ter aula com a professora, que fazia parte de uma empresa que dava cuidados médicos naquela região. Só que eu já tava achando aquilo meio suspeito, já vou entrar em detalhes sobre isso mais pra frente. Ok. A líder do projeto dessa empresa farmacêutica, que me lembrou muito Resident Evil 5, vocês já vão entender os detalhes de por que eu tive esse referencial na hora que eu vi, tudo foi se desenrolando. Ela é professora, então ela vai lá dar aulas para as meninas. Sim, meninas, e foca nisso, que também vai ser importante e relevante. Até que aparecem o Isis. Não é aquela deusa egípcia, é aqueles desgraçados mesmo. Né? Nisso, eles aparecem por lá e eles começam a matar as pessoas, gritar que são infiéis. E aí eles invadem a escola. O líder desse grupo desgraçado pega uma das mulheres e tenta assar com ele porque ele fala que aquela é a dele. Espero não ter que dar detalhes sobre do que ele tá querendo dizer, né? E enquanto isso, o outro desses desgraçados entra na escola que tá as meninas escondidas. Ele pega a Clara e ele já se prepara, usando aquela mesa de aula, pra fazer o que ele ia fazer, que eu não quero entrar em detalhes porque me dá gatilho, né? Me dá até uma certa dor no coração, mas eu acho que vocês conseguem entender o que ele ia fazer, né? Pelo contexto que eu estou dando aqui agora. E ela começa a gritar. E aí, antes que ele consiga fazer algo realmente, né? Porque ela já tava assim, quase sem nada, mas ele tava já se preparando pra fazer alguma coisa. Chega o Mikael e dá um tiro na cabeça daquele desgraçado. Eu fiquei muito feliz naquele segundo. Só que antes disso já tinham matado algumas pessoas. Tipo, tinha uma mãe com um bebê na mão e o cara simplesmente chega com uma faca e começa a esfaquear a mulher com o bebê na cola. Aquilo foi uma cena bem pesada, muito bem feita também. E que eu sei que acontece, então por isso que era ainda mais chocante. E depois disso, né, chegam os outros soldados, chegam o Chernobyl, chega o Samba, que no caso é o Mikael. Eu dei muita risada quando eu vi esse apelido. E aí, ok, eles foram pra lá não pra resgatar as pessoas, apesar de que ele salvou a Clara, salvou o pai dela e tudo mais. E o pai dela, tipo, era muito porreta, então ele saia matando muito daqueles soldados desgraçados que não prestavam, era muito bom, muito satisfatório. Mas ok. Os soldados foram pra lá, né, o Samba, Chernobyl e os outros, pra resgatar os... como posso dizer? A empresa farmacêutica, né, que foi lá pra fazer os negócios. E por quê? Porque... lembra que eu falei que eu lembrei de Resident Evil 5 na hora porque eu tava desconfiada? Aquelas pessoas não estavam sendo ajudadas. Elas eram cobaias de medicamentos que iriam usar na Europa. E outros países também, mas principalmente na Europa. E aí, na hora que os soldados chegaram, o Chernobyl até perguntou: tá tudo aqui? Ele falou: os remédios estão naquela geladeira
as amostras estão naquele negócio ali, tipo, como se fosse um potinho, e o HD tá aqui. Aí, tipo, ele pegou o HD, ele pegou os remédios, explodiu tudo e saiu e falou: ok, quem é da empresa, eu acho que era NKA, quer dizer, NKA, vem com a gente e entra no carro. Quem quiser que fique, mas vambora logo, porque a gente não tem tempo. E aí a professora falou: não, a gente não pode largar eles aqui, porque aqueles desgraçados vão voltar e aí todo mundo vai morrer. Aí ele: você escolhe. Não, o Chernobyl falou isso: você escolhe, então ficar com eles. A gente vai embora, quem quiser ir, vambora. Quem não quiser, vida que segue. E ela foi, entrou no carro, ela ficou super revoltada, porque ela falou que eles deviam ter voltado, que eles deviam ter resgatado aquelas pessoas, porque o pior ia acontecer. E aí Chernobyl brigou com ela, xingou ele de volta, até que ela falou que ela tinha um mapa. No caso, tipo, ela pegou um mapa de um outro soldado e falou que tinha um atalho pra chegar lá em 1 hora, que eles iam conseguir resgatar tudo. Mas ninguém resolveu ir lá. E aí quando o Chernobyl chega no chefe da NKA e fala, tipo, a gente conseguiu resgatar os funcionários e tudo mais, e tá tudo aqui, o cara, tipo, pouco importa os funcionários. O que importa é o que tá aqui nas minhas mãos. E aí ele começa a digitar, e ele tem um sotaque inglês, e aí já, tipo, filha da puta. E aí eu já me liguei que ele era um inglês. Por que eu lembrei de Resident Evil 5 nessa parte? Porque o contexto de Resident Evil que eu joguei 1 trilhão de vezes, principalmente o 5, é sobre empresa farmacêutica, filha da puta, usando pessoas pobres ou ingênuas como cobaias para os seus experimentos, para os seus, entre aspas, medicamentos, sabe? E principalmente no da África, que, nesse caso, o jogo não dá um detalhe de que parte que se passa, tanto que se passa numa cidade fictícia chamada Kijuju, e na série é na Nigéria, que depois eu fiquei sabendo, porque daquele momento só falou que era em algum lugar da África, não deu detalhes, mas depois especificou que foi na Nigéria. Que no Resident Evil 5, as pessoas, tanto que eu fiz questão de, quando o jogo é traduzido, de ler os files, uma das crianças fala, tipo, nossa, veio um homem branco aqui, outras pessoas oferecendo oportunidade de emprego e oferecendo vacinas pra gente, eles vieram nos ajudar, né, os White Savers, como sempre. E aí depois, nossa, as pessoas estão começando a ficar doentes, as pessoas estão ficando esquisitas, o que eles eram pra gente, ai meu Deus. E aí quando pensa que não, a cidade inteira tá transformada, a tribo inteira tá transformada, e a gente já sabe o que tem que acontecer. A gente vai ter que matar todo mundo, porque não tem mais o que fazer, não tem como ter uma solução. A gente só pode agora minimizar os danos pra evitar que o pior aconteça com o restante do mundo. Mas foi muito pesado, tipo, chegar lá em Kijuju e ver as pessoas daquele jeito e ver, sabe, tanto que na primeira jogatina quanto na minha milésima jogatina, é sempre aquele ar pesado, sempre aquele ar melancólico pra mim, mesmo aquele filtro amarelo, né, momentos. Mas eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso no vídeo de Resident Evil 5, que eu vou ter que refazer, porque eu não gostei muito de como ficou a primeira versão, mas pode ser que uma coisa ou outra mantenha, mas tudo bem, vamos voltando. Em todo caso, né, eles voltam pra lá, já de madrugada, porque o Mikhail convence todo mundo aí, porque ele fala, não, a gente não pode deixar eles lá, que não sei o que, né, e principalmente porque ele se lembra do pai e da filha, porque possivelmente se lembra do próprio pai e da irmã dele, né. Então quando eles voltam, o lugar já tá pegando fogo, tem muita gente morta e as meninas foram levadas embora. Cara, nessa hora eu comecei a ficar já, meu Deus do céu. Só que eu tava assim, com sangue nos olhos. Vai lá, Mikhail, vai lá todo mundo, pega essas filhas da puta. E aí eles chegam na maior sequência maravilhosa, sai matando todo mundo. Tem até um momento de metralhadora ali que o Chernobyl sobe do carro e atira todos eles. Nossa, muito gostoso de ver, né, momentos. Só que quando ele chega numa sala que estão todas já de burca, ele percebe que tá faltando uma. E quem que tá faltando? A personagem da Clara Monek. E aí ele vai atrás dela, ele procura, e aí quando ele encontra, cara, nessa hora eu abracei as minhas pernas, eu senti um nó da garganta, eu senti uma sensação horrível, tanto que eu até quero chorar só de lembrar. E aí tá ela lá, estirada em uma mesa, virada assim de barriga pra cima, com as pernas
abertas, o olho sem vida e completamente regalado, e tem muito sangue entre as pernas dela. E quando ele vê isso, ele fica impactado, eu fico impactada, sabe? Porque ele queria salvar todo mundo, mas ele não conseguiu. Principalmente ela, que ele já tinha salvado uma vez. Então, cara, foi horrível, sabe? Foi horrível, tanto que ele se aproxima do corpo dela, ele fecha os olhos dela, e aí depois, né, eles vão resgatando todo mundo. E aí uma delas, que perdeu o irmão e que o outro falou, essa aqui é minha, ela pega uma arma e ela atira em si mesma, porque ela não ia aguentar viver, porque ela já tinha perdido tudo. Mas ainda assim, eles pegam o corpo dessa que se matou, pegam o corpo da personagem da Clara Monek também, e eles levam pra tribo, e aí a tribo faz, né, o que eles fazem ali do rito funerário e tudo mais. E eles vão para outro país, no caso a Venezuela, só que antes deles irem pra missão propriamente, o Mikhail tem que voltar pro Brasil pra poder ajudar o Ronaldo, que é o repórter que sofreu um atentado da milícia. Só que aquilo me impactou tanto, cara, mas tanto, porque eu queria muito que ela fosse salva. Ela foi salva uma vez. E aquela cena dela gritando na primeira vez foi tão real. E, tipo, ela interpreta muito bem, eu já sabia disso. Só que naquele momento, naquele contexto, tornou tudo ainda mais real ainda. E eu fiquei muito desesperada, sabe? Ai, meu Deus do céu. E aí você vê o que aconteceu com ela, me deixou arrasada, cara. Né? E ainda mostra quando as moças já foram salvas, estão no vilarejo, elas com as burcas, com aquele olhar vazio, sabe? Nossa, foi horrível. Tanto que o líder daquela praga fala, tipo, você já perdeu tudo. Aí chegou o Mikhail, mano. Nossa, nessa hora foi pouco. Ele devia ter arrancado a cabeça daquele desgraçado. Ele pega a arma, aponta pra cara dele, fala que vai mandar ele pra casa do caralho e dá um tiro. Nossa, mas assim, difícil, cara, é muito difícil. Tanto que eu evito obras que tenham representações gráficas de cenas assim, né, de atos desse negócio, porque me dá gatilho. Eu cheguei a ter um ataque de pânico, que eu nem sabia que era ataque de pânico, quando eu fui tentar ver o grito que tinha uma cena assim. Então, eu evito ao máximo. Eu acho que só não tive um ataque de pânico porque meu pai tava aqui. Então, de certa forma, eu acho que meu psicológico se sentiu um pouco mais acolhida, de certa forma. Mas se eu não tivesse, eu não ia conseguir assistir aquilo ali, cara. Nossa senhora. Tanto que eu fui tentar dormir às 5 da manhã. Eu fui dormir às 8. Porque eu não conseguia parar de pensar naquilo ali. De verdade. Então existem terrores que são piores que a vida real, tá ligado? São terrores que são piores na vida real do que qualquer fantasma, qualquer entidade que vem te encher a porra do saco. Tipo, ok, dá medo passar por coisas sobrenaturais, dá muito medo. Só que quando você não é um homem, ainda mais um homem cis, na sociedade, meu querido, você tá correndo risco constantemente. Tanto que o meu medo, desde que me entendo por gente, é de passar por uma situação como essa. Se você for perguntar pra sua mãe, pra sua tia, pra sua irmã, qual o medo dela, além de ser assaltada, você vai acabar se deparando com um relato que se aproxime de um medo assim, ou de um relato de assédio que talvez ela nem se ligue que rolou um assédio ali também, porque é super normalizado também esse tipo de coisa, sabe? Mas nessa parte o clima já pesou, né? E eu não quero entrar mais em maiores detalhes. Mas eu precisava falar, sabe? Eu precisava botar isso pra fora porque eu não ia conseguir dormir hoje. Então eu precisava pôr isso pra fora de alguma forma, de algum jeito. Porque isso me atormentou durante literalmente horas, né? Literalmente 3 horas.
Então, só assim pra eu conseguir voltar ao normal, voltar ativa e fazer o que eu preciso fazer, que é editar os outros vídeos que eu tenho que editar e roteirizar. Mas é isso. Besitos. Se cuidem. E esperem que eu vou aparecer no vídeo da Lorelai Fox em um dos seus muitos relatos, tá? É isso, besitos, se cuidem, tchauzinho.